tempo, o amor e a morte. Três deuses extremamente importantes, três arquétipos fundamentais sobre a nossa existência. Temos que pensar e refletir constantemente sobre eles, e refletir sobre eles é refletir sobre a nossa própria existência. O que é que estamos pensando e fazendo da nossa vida? Estes são os três elementos que aparecem no filme Beleza Oculta, de direção de Frankwell e com uma atuação belíssima de Will Smith. Então, mais do que um filme dramático, um colega perguntou, mas é um filme que faz chorar muito, né? Ele está passando por um momento difícil, falou, não sei se eu vou querer assistir. Eu falei, mais do que um filme dramático, esse é um filme filosófico, é um filme de enfrentamento, é um filme que nos faz questionar e buscar compreender o que é que nós estamos fazendo com o tempo da nossa vida, como é que nós estamos lidando com a morte e como é que nós estamos lidando com o amor. Então vamos analisar cada um desses três elementos. Eu sou o Dr. Vinícius Farani, psicólogo. Sejam bem-vindos então a essa análise. Então, o primeiro dos elementos vai ser justamente o tempo. O tempo ele possui uma característica que é paradoxal. Por um lado, o tempo ele é relativo. Afinal de contas, quantas horas, né, quanto tempo dura um beijo de uma pessoa amada? Quando a gente está amando, quando a gente está com aquela pessoa e de repente a gente entra naquele beijo que não vão durar mais do que poucos segundos, mas para algumas pessoas isso pode durar toda uma eternidade. Ou por outro lado, quando a gente está num momento muito prazeroso, o tempo passa de uma forma mais rápida do que a gente gostaria. Então o tempo ele possui uma relação direta com a sua relatividade. Mas por outro lado, o tempo ele também possui uma ordem cronológica. O tempo uma hora também acaba. O tempo uma hora também se vai. A gente não vai rejuvenescendo, a não ser dentro de uma lógica subjetiva psicológica. Mas dentro de uma lógica biológica, a gente vai envelhecendo. Então o tempo ele funciona dessas duas formas. E é importante que a gente aprenda a lidar com isso. Porque muitas vezes a gente fica preso no desejo de resgatar um tempo que já não existe mais. Quando eu trabalho com idosos, a gente sempre ouve, né? Não só quando trabalho, mas quando a gente convive. Porque no meu tempo. É como se essa pessoa não se atualizasse. É como se ela não estivesse mais aqui hoje. Ela está presa num tempo fantasioso que já foi. E a gente precisa atualizar. A gente precisa saber o que é que estamos fazendo. Será que estamos gastando o tempo da nossa vida? Então essa é uma das primeiras perguntas que o filme nos traz. O que é que nós estamos fazendo com a nossa vida? Será que estamos gastando o tempo? Ou será que a gente está vivenciando aquilo que a gente precisa vivenciar? O presente pode ser visto como uma grande dádiva, né? O presente, presentificar, estar aqui presente. Mas para algumas pessoas pode ser uma experiência também bastante massacrante, quando eu fico querendo estar no tempo que eu já não mais estou, seja no passado ou seja no futuro. Nas pessoas ansiosas. O ansioso sempre está lá. Porque eu gostaria, e a gente não consegue presentificar o que é que nós temos hoje com a realidade que nós temos hoje. O segundo grande elemento que o filme traz é a questão do amor. Na nossa cultura, nós interpretamos o amor como felicidade, e isso é muita ingenuidade. Isso é de uma fragilidade enorme. O que é amor? Casamento é amor, família é amor. Não. Família, casamento, relacionamento é construção, é lidar com o tempo, é lidar com a morte. É muito mais complexo e o filme traz isso de uma forma belíssima. Afinal de contas, o amor também está na raiva. Porque quando eu estou com muita raiva de alguém, é porque aquela pessoa é muito importante para mim. Eu não tenho raiva de alguma pessoa que não é importante para mim. Eu simplesmente não ligo. Como vai dizer Martin Buber, ele é francês, quando ele escreve o livro Eu, Tu, ele diz: aquele que odeia está mais perto da relação do que aquele que nem ama e nem odeia. Porque o amor está literalmente em todos os lugares. O amor ele dá sentido de vida, mas não é aquela coisa infantil, ingênua, de que vamos amar todo mundo. Não, não é isso. É encontrar o sentido da sua existência. E dar sentido quer dizer botar uma dose de amor ali dentro. A gente, quando nós amamos, a gente consegue lidar com a vida de uma outra forma. E muitas vezes a gente fica preso na amargura, a gente fica preso no sofrimento, a gente fica preso naquele amor que a gente não tem mais, naquilo que a gente perdeu.
E a gente, mais uma vez, também não consegue presentificar esse amor. A gente não consegue atualizar essa experiência amorosa, que é uma experiência tão rica, tão bonita, mas também muito difícil. E então passamos para o terceiro elemento, que é a morte. E de uma forma estranha, é a morte que também traz sentido à vida. Porque veja só que experiência chata seria a eternidade. Há pouco tempo eu acabei de falar sobre um outro filme, que é Entrevista com o Vampiro, que fala justamente sobre a eternidade. Que coisa chata, imagine você estar aí casado, namorando, lidando com as coisas da vida e fala, não, daqui a 10 mil anos eu resolvo. O fato de que nós sabemos que a gente vai morrer deixa a vida muito mais intensa, também muito mais difícil, mas também nos faz refletir sobre o que é que eu estou fazendo hoje com a minha vida. Como é que eu estou lidando com esse sentido da morte, né? E o filme traz pontos de vista belíssimos, reflexões interessantes, da perspectiva da poesia, da biologia, da ciência. Cada um vai tentar buscar uma expectativa real, uma forma de como se lide com isso. Mas o ponto central é que a gente um dia vai morrer. E independente de sua concepção filosófica ou religiosa, esta é a única verdade que a gente precisa enfrentar. E o mais difícil é saber de que às vezes os nossos entes queridos também vão morrer. De que às vezes a gente vai ter que passar por essas questões. E a gente então vai ter que entender a naturalidade da vida. De que não adianta a gente lutar contra uma economia da vida, de que se eu tentar fazer de uma forma, se eu me poupar agora, será que eu vou conseguir ter mais tempo depois? Ou será que eu tenho que gastar tudo agora para lá na frente eu poder olhar para trás e dizer, não, mas pelo menos eu aproveitei a vida. Cada um vai utilizar a sua estratégia, mas o ponto central é que a gente nunca sabe quando é que a morte vai nos levar. Afinal de contas, a gente muitas vezes sai de casa e a gente reza. Né? Por que a gente reza? Porque a gente cria tantos mecanismos para quê? Para barganhar com os deuses. Veja só, se eu rezar para você, Deus da morte, você me protege, você estende um pouco mais a minha vida, a gente barganha com os deuses, porque o fato é que a gente nunca sabe de onde ela vai vir, quando ela vai vir, como ela vai vir. E isso faz parte da natureza humana. Então, muitas vezes, quando a gente trabalha, por exemplo, com pessoas que perderam um filho e dizem, eu vim aqui por processo terapêutico porque eu quero melhorar, eu quero superar. E a primeira coisa que a gente vai ter que trabalhar com essa pessoa é dizer de que a gente não supera a morte. A gente aprende a conviver com ela, porque não há superação. Não há como superar a perda de um filho, não há como a gente superar certas perdas da nossa vida. A gente vai ter que aceitar como parte da nossa existência. Então esse filme é um convite belíssimo a essa reflexão sobre o tempo, sobre o amor, sobre a morte. Inclusive o filme utiliza muito a metáfora da construção dos dados, e que depois sempre vão sendo derrubados. Por que vão sendo derrubados? Porque a gente se esforça muito, a gente gasta muito tempo para fazer algo, mas aquilo também vai ser destruído em algum momento, para que a gente possa reconstruir, e que a gente possa reconstruir, e a gente reconstrua. Senão a gente vai ficar sempre aprisionado, se queixando, desejando ter um outro tempo, desejando ter uma outra experiência amorosa, desejando lidar com a morte de uma outra forma, o qual a gente nunca vai conseguir. Espero que vocês tenham se interessado por essa análise, assistam, dialoguem, questionem, vamos refletir junto. E para quem tem aí o convite, fica aberto, né? Para quem tem acesso ao Telegram, o convite está aberto, porque vou fazer agora uma análise um pouco mais extensa no Telegram. Né? Então, se você quiser ter contato com essa rede, entra no meu perfil que está lá escrito, Vinícius Farani, _psicólogo. Sejam bem-vindos a essa análise. E vamos refletir sobre a nossa existência.